Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso Camperiando. E hoje, com satisfação, recebo José Dirceu Dutra, que veio especialmente de São Miguel para participar com a gente. Muito obrigado por atender o nosso convite. É uma honra estar aqui contigo, Luiz Oneide, cumprimentar todos os teus ouvintes desta região missioneira, igualmente por esse Rio Grande de Deus, começando te dizendo assim: São Luís Gonzaga, querida, querida São Luís Gonzaga, esta terra nos afaga com sua alma musiqueira, partitura missioneira, templo do verso sagrado, onde o branco e colorado comungam a mesma crença, porque não há diferença quando o eterno é preservado. Desta forma, Luiz Oneide, cumprimento a você e os teus milhares de ouvintes aí por esse Rio Grande de Deus. Que agora são nossos ouvintes, né? Porque o senhor também está inserido nesse contexto. Com certeza. O senhor é considerado declamador das missões, por já ter feito esses versos na introdução? A nossa dedicação, a nossa semeadura, começou lá com 7, 8 anos de idade, incentivado pelo meu pai, pela minha mãe, no lugar onde eu moro, desde criança, desde guri, porque eu ia na escola a cavalo com a minha irmã, saía quebrando geada, minha mãe fritava um ovo no mel, e a gente comia aquele ovo no mel, tomava um apojo e saía. Eventualmente, minha mãe também fazia cabeça de ovelha assada no forninho. E a parte que eu mais gostava, Luiz Oneide, era a língua. Eu estou fazendo essa introdução para falar contigo que eu sou um semeador, assim como tantos outros que tem aí. Só que a minha vida diária é a dedicação para a história, arte, cultura e, principalmente, com muito orgulho, espiritualidade. Porque se nós não tivermos a fé anterior ao que eu falei, não podemos chegar a lugar nenhum. Como declamador por esses palcos da vida, já tive a felicidade de viver muitas emoções, como aqui em São Luís Gonzaga, na festa do arroz carreteiro, no 30 de janeiro, que é a festa para Jaime Caetano Brau, e eu confesso aqui publicamente, olhando para você, no fundo dos teus olhos, o meu carinho por São Luís Gonzaga. Porque se eu fosse te citar Mário Meira, Vânia Coimbra, Vinícius Ribeiro, Jarbas Nadal, Luísa Plagarinha, a Rose Grins, o Carlos Sidney, aí nós iríamos continuar. Parece que quando eu chego aqui eu me sinto em casa, e estando contigo me sinto mais em casa ainda. Que bom, mas não é a primeira vez que o senhor vem na Rádio São Luís? Não, eu vim uma outra vez, não lembro. Veio outra oportunidade. Sim. Quando o senhor diz que o senhor mora lá na sua comunidade desde que nasceu, que é Rincão dos Ribas, Fazenda São José. Moro. Essa fazenda ela é só para si ou ela é aberta para a comunidade? Porque dá a impressão que é um ponto turístico. Assim, nós estamos num trabalho lá que eu comecei há mais de 30 anos. Faz 39 anos que meu pai partiu para o Oriente Eterno. E eu nasci lá dentro da casa, que hoje é o meu quarto.
E quando foi para mim nascer, minha mãe pediu para o meu pai que trouxesse um sovel para ela se agarrar, para que nascesse aquela criança que não sabiam que seria homem. Naquela época não tinha isso. Então, eu estou enraizado com meu umbigo lá naquela propriedade. E dessa forma, estamos recebendo turistas do Brasil inteiro. Nós temos 3 espaços. Primeiro, um galpão, que eu preservo a história, com mais de 150 anos de história. O galpão. O galpão. Parte das minhas passagens aí pelos palcos da vida, graças a Deus, inclusive, só para citar, quando participei da tertúlia, desde a primeira à 7ª tertúlia, casualmente, na primeira, Luiz Carlos Borges ganhou com Tropa de Osso, do nosso saudoso Humberto Gabi Zanata, poeta lá de Santa Maria. Posteriormente, eu tenho uma trilha que tu percorre 377 metros dentro do mato, dentro da natureza, sem se derrubar uma forquilha. Não é esse o objetivo. Posteriormente, quando termine a trilha, nós temos um altar para São Jorge e São José. Dessa forma, ali você faz meditações. Eu já recebi pessoas kardecistas, já recebi catolicismo, já recebi xamanismo, assim como já fizemos diversos tipos de manifestações para os 4 elementos da natureza. Recebo escolas, grupos os mais diversos, recebi gente de Pernambuco, São Paulo, desse Brasil fora aí. Desde que São Miguel se tornou município, ou desde que o senhor assumiu a propriedade? Desde que eu estou terminando o meu projeto de 30 anos. Daí, para terminar, a gente chega num local chamado Paraíso. Paraíso é um local que já diz o nome, e ele tem 7 letras, porque tudo lá funciona em harmonia, sintonizado com o número 7. Gostaria que o senhor já falou do 7, desde que eu pesquisei um pouco, a minha curiosidade, porque o 7, o que o 7 tem a ver com a tua vida ou com a tua história? Conta para nós um pouco. O 7, Luiz Oneide, a meu ver, é o número mais perfeito que existe, porque ele está presente em todas as religiões. E o 7 também demonstra a harmonia, a sintonia da espiritualidade junto à natureza. Lá nós preservamos tanto o 7 que as porteiras têm 7 listão com um triângulo com a direção ao infinito. O que eu quero dizer? Que o 7 ali está presente como eterno, e o triângulo que a vida nunca termina. Um dia, lá de cima do Oriente Eterno, eu irei acompanhar aquilo que foi feito ali. Ao redor da casa que eu resido, tem 7 portões. Na frente do galpão, eu já recebi folcloristas, historiadores, poetas, e tem uma chama com o número 7 que se acende, a chama no meio do 7. Sempre que eu tenho manifestações lá dentro do galpão, que recebo pessoas assim, é acesa esta chama em reverência ao número 7. E eu tenho um estudo sobre o número 7 aqui junto comigo também. Igualmente, quando eu recebo os turistas lá, que fazem o circuito completo, que é nos 3 espaços, no final, aos pés do Vigia do Paraíso, que é uma obra que foi feita pelo Adenildo Laerte, com 1,80 m de tamanho, pé direito para frente, mão para cima, assegurando o número 7. Ele é um índio, que a gente teve a inspiração de criar e pedir para ele fazer em cima de uma base com 1,5 m. Aos pés desse índio, eu declamo uma poesia só a respeito do número 7. Tem uma piscina com água natural, que sai água por 7 bocas de índio. Ali, entende? E ali a gente recebe, já tem reserva para casamento, aniversário, entendeu? Mas a preservação
da natureza, e o respeito pela natureza está em primeiro lugar. Dentro desse local, o paraíso, nós já plantamos 504 árvores. Então a sua atividade está focada no turismo, mas também com esse turismo mais da natureza, da parte mais espiritual? Sim, é uma atividade paralela, né? Nós trabalhamos com agricultura e pecuária, mas temos essa atividade paralela com sentido de nos energizarmos e energizarmos também as pessoas, porque a vida nada mais é, na nossa opinião, do que uma troca, entende? Sim. E lá a nossa intenção perfeita é essa. E a sua inserção no meio cultural, porque há pouco o senhor disse que já começou a recitar alguns versos, diz alguns versos com 7, 8 anos. Mas quando que o senhor entrou nesse meio cultural, propriamente dito? Eu fui interno em Itaí, e lá no internato a gente fundou, através de uma professora, Clara Dutra, um grupo para danças folclóricas. Eu tinha lá uns 8, 9 anos aí. Uhum. E lá eu comecei a declamar, lá eu comecei a me dedicar, e assim fui indo. Para te resumir um pouco mais, eu lancei o meu primeiro livro na Estância do Minuano, lá em Santa Maria, cujo título é Versejar é uma Crença. E aí participei da tertúlia, de eventos em 1983, como declamador da própria Estância do Minuano lá. Tive o privilégio de receber o meu primeiro troféu de declamador, com a poesia de Aureliano de Figueiredo Pinto, Tobiano Capincho, em 1983. E depois fui semeando, como digo, em 1992 fiz o meu segundo livro, e a gente vai indo, assim, de querência em querência, fazendo. Eu percebi que agora nós vamos ouvir uma declamação, nesse intervalo, no fim desse bloco, mas eu percebi que lá em Santo Ângelo, por ocasião do canto missioneiro, o senhor tomou a liberdade, né, de declamar, e ao final da declamação se emocionou tanto. Isso faz parte da tua vida, ou teve um momento especial lá que essa poesia, o ambiente te remetia a esse momento? Primeiro, assim, Luiz Oneide, eu queria deixar registrado aqui na nossa querida Rádio São Luís o agradecimento lá ao canto missioneiro, que eu recebi um convite do Valdemar Menchique Júnior, meu irmão, de alma, presidente, para ser vice-presidente do canto missioneiro. E em 12 dias, o grupo abnegado, eu diria para você, conseguimos 520 inscrições. E nós vínhamos com uma carga represada de emoção. E eu não sabia que eu iria declamar aquele dia. E eles me chamaram para declamar e me presentearam com um troféu que me emocionou bastante. E eu realmente me emocionei sobremodo. Só que a minha vida é assim, eu não faço nada que meu coração não diga para fazer. E sempre me entrego no ato, principalmente no palco, porque é lá, Luiz Oneide, que eu vou receber energias para a minha caminhada terrena. Eu fico energizado cada vez que vou para o palco por muitas eras. Isso é uma coisa que percorre a minha alma. E quando fui declamar uma poesia versando sobre Jaime Caetano Brau, com quem eu tive a bênção divina de conviver lá em Santa Maria, na tertúlia, quando ele fazia cada pajada a respeito de cada título, de cada letra que ia se apresentar, na oportunidade, uma vez, com o João Chagas Leite. Então, eu vivi aquele momento muito e sou muito feliz por ter vivido. Então, vamos aproveitar e vamos ouvir uma poesia primeiro, né? Sim, muito grato. Por gentileza, o nome da poesia. Um andarilho domado pela vida.
Ele era um andarilho, sem raça nem procedência. Não lembra sua existência ou data de nascimento. Criado entre o sol e o vento, pelos mormaços e geadas, migrando léguas de estradas, sem nunca saber seu nome. Passou sede e muita fome no seu mundo que era nada. Sempre que via um cavalo, a sua voz embargava, e sentado silenciava num pelego em chulo banco. Depois se sumia ao tranco, assoviando uma saudade, camperiando a claridade de algum relincho no céu. Pela aba do chapéu vislumbrava a liberdade. Uma mala de garupa que carregava no ombro, marcada de suor e lombos dos malinos que amansou. Hoje, no mas, se apagou, só tem um par de chilenas. Sentindo a alma pequena, somente ela é eterna. Pelo fraquejar das pernas, deixou de cortar melenas. Leva consigo um bocal alisado em queixo duro. Lembra de um crioulo puro que lhe negaciou o estrivo. Não soube causa ou motivo, pois confiava em sua doma. Se lhe faltava um diploma, por suas mãos calejadas, 100 e poucas enfrenadas, por baixo fazia a soma. Por vezes pede pousada, noutras deita ao relento. Bombeia estrelas nos tentos, ramadas lhe fazem catre. Solitário e sem um mate, pouco importa estar sozinho. Andejou tantos caminhos que já está acostumado, sem ter ninguém ao seu lado para um afago ou carinho. No seu silêncio rumina o que foi seu nalgum dia. Nem lhe resta montaria por ter vergonha na cara. E esta imagem rara, feito assim um grão de areia, em qualquer lugar cesteia por saber ser sua sina, mas sua alma te atina pelos campos corcoveia. Seus dias são solitários, ninguém mais lhe dá confiança. Calçando pés nas lembranças, já não quis provar mais nada. Dobridão das paleteadas e no centro do redondel, de uma guajuvira fiel, socada e firme no chão, para sentar redomão, sempre cumpriu seu papel. Aos poucos, este orelhano foi se tornando aporreado. De que adianta ter passado se lhe negam o presente? O amanhã se faz ausente, embora lhe reste a fé nalguma folha de guiné, de arruda ou alecrim, esperando ver seu fim junto a Deus e São José. Se a passos largos caminha na direção de algum pouso, vai cabisbaixo e cestroso, embora sem ter maneias,
pressentindo a fala alheia, vai saindo em desconforto, para então buscar conforto na sanga que é seu asseio, e ali sonha com os arreios, bombeando o passado torto. Um dia teve família, palco, aplausos e amigos, mas só se encontrou consigo proseando com a solidão. Velhas botas de garrão deixam o frio travar seus dedos. Barro e pó são os segredos, mas alegra sua carcaça, incensado na fumaça, lembrando amores e enredos. O filho perto e distante, o piado pai que cresceu, não sabe o que aconteceu, pois tudo tornou-se pó. E ali, repensando só, na poeira do pensamento, verte o sal para alimento de uma lágrima sentida. Reconhece estar perdida, mesmo assim lhe traz alento. Os mouros da sua encilha, baios, rosílios, tobianos, tordilhos, picaços, ruanos, alazões e gateados, malacaras e tostados fazem parte da memória. Quem já teve trajetória se contenta com o que fez, e na humilde pequenez tem orgulho da sua história. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís e também pelo YouTube. Rádio São Luís 100.9 e o YouTube da Rádio São Luís. Hoje estou recebendo José Dirceu Dutra. Quem nasce em São Miguel é Miguelino. Miguelino. Eu sempre uso fraternal abraço miguelino, em luz, sempre luz. O senhor ajudou na emancipação de São Miguel? Sim. Ajudando. Foi um processo fácil? Ou... Foi fácil. Depois tivemos o nosso primeiro prefeito lá, o Pedro Evelyn. São Miguel está crescendo a passos largos, né? Foi no tempo do Pedro que tivemos um festival nativista lá, né? Foi naquela época. Lá era o... Acho que era no Salão Paroquial. No Salão Paroquial teve, com o nosso saudoso João Costa que fez. Era o Palco Chucro. Exato. Foi um bom festival. Eu não recordo se ficou CD gravado. Daquele... Ficou um LP gravado, ficou... LP na época ainda. LP. Era do tempo do LP, né? Ficou um LP gravado, a gente tem lembrança disso aí. Não pensaram em fazer outro festival? Não, nós estamos pensando, entendeu? Estamos pensando em criar alguma coisa em volta lá desse patrimônio histórico mundial, né? Considerando que lá nós temos... modéstia à parte, muitos ativistas culturais, poetas, poetisas, e São Miguel merece. É que São Miguel tem muitas atrações também, né? Então, sim. Mais um festival é mais um envolvimento, né? Seria muito importante. E os voluntários são sempre os mesmos, né? Sempre. Mas o trabalho é assim, né, Lesioneide? É, sempre os mesmos, né? Ainda bem que tem, né? Isso é que importa. Eu estive lá na inauguração do monumento a Senair Maicá. O senhor chegou a conviver com o Senair? Que pergunta, eu vou respirar para te responder, irmãozinho, te digo de coração. Eu tive o privilégio de conviver com o Senair Maicá e com Noel lá
quando ele tinha um restaurante lá em São Miguel. Era na entrada ou no Na restaurante? entrada. Depois eu tive o privilégio de conviver com o Senair em Santa Maria. O último carro do Senair, a placa era 0777. Nunca esqueço. E ele fez um show lá em Santa Maria. A entrada do show dele lá no DCE era um livro meu. Entende? Tem uma poesia que eu escrevi para São Miguel e que tem uma participação do Senair que fala quando o índio em seu corcel fez esta terra tremer, alguém sempre há de bater os sinos de São Miguel. A palavra corcel, Luiz Oneide, lá dentro do CTN, sinos de São Miguel, foi o querido Senair Maicá que inseriu nessa estrofe isso. Então, o que tu estás me perguntando é algo que ultrapassa tudo aquilo que estamos conversando aqui da matéria, mas chega no lado espiritual da musicalidade. O Senair era um dos homens mais sereno e inteligente que a música missioneira teve. Como é que era a vida nesse bar dele, nesse restaurante dele? Era poesia e música? Música, poesia. Tem um fato até que, já que tu perguntou, vou te contar. Naquela época, os homens usavam um sapato com o taco um pouco alto, entendeu? E o Noel estava tocando lá um violão e cantando. E todos nós sabemos que Noel Guarani era genial, mas também era genioso. Entende? E ele, o garçom, estava servindo ali as pessoas e estava com um sapato do taco alto. Batendo, exatamente. Batendo e trazia você batendo, e o Noel disse: se tu não tirar esse sapato e botar uma havaiana, eu não canto mais. Imagina, né? Estava atrapalhando, né? Isso é um fato acontecido lá dessa época, quando ele também se dedicava aos índios, etc. Quanto tempo o Senair ficou lá em São Miguel? Eu acho que ele ficou uns 5, 6 anos, se não me falha a memória, não tenho bem certeza. Mas então São Miguel abraçou ele, porque ele veio lá de Tucunduva, né? Sim. Passou por aí todo e adotou São Miguel para morar um tempo. Para quem não conhece a história dele do passado, imagina que ele nasceu em São Miguel. São Miguel adotou ele, e ele adotou São Miguel. Tanto é que um grupo lá fez esse monumento para ele lá, o nosso cantor das águas, vocês estiveram presentes. E hoje é um ponto turístico. E para enfatizar mais a nossa intenção com esse grupo de criarmos um monumento lá para Senair Maicá, era para criarmos o triângulo missioneiro do turismo e musicalidade, que começa com Noel lá na Bossoroca, Senair em São Miguel e Jaime Caetano Brau aqui em São Luís Gonzaga. Pode observar que dessa forma nós formamos o triângulo missioneiro do turismo e musicalidade. Isso é uma energia, como diz o querido Vinícius Ribeiro, se transforma uma localidade, uma cidade, um local, quando se celebra uma obra dessa natureza. E assim está formado. Graças a Deus, temos esse resgate. O nosso ouvinte não vai ver, mas eu vou tentar descrever. Agora, quem está assistindo vai ver que o senhor está de lenço vermelho. Só que eu observei nas fotografias lá que, em vários momentos lá na sua propriedade, o lenço vermelho está junto do lenço branco. Exatamente. Qual é o significado? Eu tenho lá na minha propriedade uma lança e uma espada cruzada, e uma marca, que é a minha marca, com o número 7 cruzando aqui, e atado um lenço branco e um lenço colorado.
Dessa forma eu faço reverência à espiritualidade, mas também, Luiz Oneide, quero fazer reverência à paz entre os homens, à paz entre os povos. Essa nossa guerra que houve aí, inclusive, quero aproveitar para aqui te dizer que nós vamos declamar lá na Lagoa da Mortandade, os 100 anos da Revolução Farroupilha lá. Dessa forma, eu quero ter junto a paz e a espiritualidade. Tanto é que eu tenho amigos que só usam lenço colorado, outros só usam lenço branco. Eu uso os dois, porque quando as pessoas partem aqui, deixam a matéria e se transformam em espírito, eles não pensam mais em guerra. Lá no Oriente Eterno é outro plano, e esse é o nosso pensamento. Perfeito. E a tua parceria aí com os músicos que passaram a cantar a tua música, o Jorge Leal, como é que aconteceu? O Jorge Leal aconteceu assim. Ele durante a pandemia, um pouco antes, a gente começou a conversar. Eu conheci o Jorge Leal na Bossoroca, lá que eu participo da confraria do Camaquã, através de um evento, e lá a gente conversou, trocou telefone e eu comecei a recitar uns versos para ele, e graças a Deus ele deu vida aos meus escritos. E aí eu escrevi 21 letras, ele musicou as 21 letras, e tem 2 poesias que eu declamo, e o nosso CD se chama Encontro de Almas. Encontro de Almas, que é a minha alma de encontro com a musicalidade de Jorge Leal. Igualmente, como me considero discípulo de Jaime Caetano Brau, é o meu encontro com Jaime Caetano Brau. E o encontro de almas de Jorge Leal com Noel Guarani, já que ele toca, canta muito, e começou cantando e tocando Noel Guarani. E essa é uma das razões desse CD ter somente violão. Levamos 4 anos fazendo. Fizemos lá no Nelci Vargas, que é um cara que já fez mais de 12.000 músicas. E tivemos o privilégio, aqui eu digo o privilégio, desse CD ser analisado pela área de comunicação da Redemac, a quem eu levo um abraço para o seu Carlos Pipe, meu amigo, meu irmão, e nos comprou um número gratificante de CDs para presentearmos no final do ano, os clientes deles. Igualmente, a Agropecuária Giruá, lá de Giruá, através da análise que fez, também agiu dessa forma. Nós somos muito gratos, Luiz Oneide, por esse trabalho que está registrado. E eu sou mais grato ainda ao Jorge Leal por dar vida aos meus escritos. Já que estamos falando do Jorge Leal, vamos ouvir uma música, então. O senhor pode anunciar para os nossos ouvintes essa segunda que nós vamos tocar agora? E a tropa se foi. E a tropa se foi. Conta um pouquinho dessa letra. Essa letra aconteceu assim. O Jorge Leal pediu, Dirceu, será que tu não podia escrever a respeito de uma tropiada? E aí eu lembrei que quando eu era guri, lá eu tinha 10, 11 anos, eu não tinha tido sucesso no final do ano, de passar de ano, que você dizia. E meu pai me mandou numa tropa de São Miguel até Júlio de Castilho. E a minha mãe dizia, mas o guri é muito novo. E o meu pai dizia, mas ele tem que aprender. E eu fui, isso é bem pontual. Eu fui numa tropa, 9 dias de tropa, de São Miguel até Júlio de Castilho. E aí escrevi, e a tropa se foi. Foram tropas que passaram na estrada do pensamento. Hoje quieto, junto aos tentos, já emalou seus arreios, pelegos, carona e freios,
o laço, buçal e bacheiro. Hoje não é mais ponteiro e a culatra do assobio reponta só o extravio da sua última soiteira. Pouso e cesteada campeira, a tropilha, égua madrinha, o charque, canha e farinha são lembranças estradeiras. Eia, 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 eia. Se ouvi ao longe na estrada um bate-casco entropiada e o tinido das chilenas. Entre mansos e ventenas, com sinuelo nas ponteadas. Entre mansos e ventenas, com sinuelo nas ponteadas. Era um tempo de remanso, como as águas do açude, mas o mundo nos ilude, mudando toda a paisagem. São resquício das paragens, das almas em corpo rude. São resquícios das paragens, das almas em corpo rude. Silenciaram as tronqueadas no lombo dos corredores e se perderam valores, charque cortado em carona. Panela preta e cambona, a ronda costeando a estrada. Hoje não resta mais nada, só a saudade que emociona. O ponteiro ia chamando, também fazendo costado, tropa desfilando ao lado, e um culatra repontando. Entre a poeira assobiando, pacholento e compassado. Entre a poeira assobiando, pacholento e compassado. Égua madrinho sincero, no clarão das madrugadas, direciona a cavalhada para a forma e ao buçal. Pois sabe ela afinal ser a guia basteriada. Pois sabe ela afinal ser a guia basteriada. Silenciaram as tronqueadas no lombo dos corredores e se perderam valores, charque cortado em carona. Panela preta e cambona, a ronda costeando a estrada. Hoje não resta mais nada, só a saudade que emociona. Junto a ela um redomão, para ir se acostumando, com bocal vai se ajeitando, que é um índio enfrena a saudade. Aos ares de liberdade, recorda a amada esperando. Aos ares de liberdade, recorda a amada esperando. Por fim chegando ao destino, taia, taia recontada, está entregue atropiada, se tudo correu de jeito. O taura retorna ao pleito, com rédeas para a morada. O taura retorna ao pleito, com rédeas para a morada.
silenciaram as tronqueadas no lombo dos corredores e se perderam valores, charque cortado em carona. Panela preta e cambona, a ronda costeando estrada. Hoje não resta mais nada, só a saudade que emociona. Só a saudade que emociona. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís 100.9 e também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estamos camperiando com José Dirceu Dutra. E me explica um pouco o destino místico. Esse lado místico? É. Esse lado místico vem, acredito que da minha mãe. A minha mãe era rezadeira. Como é que era o nome da sua mãe? Eva Boaz Dutra, entendeu? Meu pai também era um homem de muita fé para São Jorge. O nome do seu pai? Porfírio Vasconcelos Braga Dutra, mais conhecido como Chiruca. Entende? E essa parte, a parte da veia poética, ele me incentivava. Eu só sabia uma poesia quando era guri, que era o Petiço Velho, e eu dizia, pai, mas eu só sei essa. Ele disse, declama mesmo, umas quantas vezes? E era assim, entendeu? Que a gente... Mas depois foi pegando outras. Daí a gente foi fazendo. Hoje já temos umas quantas obras escritas por aí. Mas o senhor iniciou falando do lado místico que era da sua mãe. O lado poético do seu pai, o lado místico da mãe, então. Da mãe, exatamente. A minha mãe era uma rezadeira, assim, daquelas que cortava mal olhado, quebranto, cozia o que eu cozo, com a agulha, entendeu? E com certeza está aqui conosco. E as pessoas iam se benzer com ela? Ela fazia só em casa, assim, para gente. Em gente. Meu pai também benzia contra bicheira, essas coisas de animais, entendeu? Mas a minha mãe era mística, muito mística. Eu recordo que no meu tempo, assim, muito jovem, muito talvez de criança ainda, né? A minha mãe, meu pai, minha avó, a gente seguidamente ia numa benzedeira ou benzedor. Não tem mais tanto, né, hoje. Tem. Lá em São Miguel nós temos um evento com todos os benzedores e benzedeiras dentro de São Miguel, na frente das ruínas. E tem lá a dona Alzira, que é uma pretinha, querida Alzira. Ela está hoje com 84, 86 anos, não sei bem. Mas vem gente de todo o país lá se benzer com ela. A dona Alzira é muito querida, entendeu? Ela recebe lá muitas pessoas. Lá em São Miguel ainda tem muitos benzedores lá. José Dirceu, aproveitar a oportunidade, considerando que o senhor falou, inclusive, lá em Santo Ângelo, no intervalo do festival, e na abertura aqui do nosso programa também o senhor falou deste evento para homenagear os 100 anos de Jaime Caetano Brau, considerando que o senhor é o delegado da Estância da Poesia Crioula. Dá mais detalhes para nós. Nós já estamos trabalhando, eu diria assim, a celebração de 100 anos de Jaime Caetano Brau. E aqui em São Luís Gonzaga, que é berço de Jaime Caetano Brau, nos dias 29 de junho e 30 de junho de 2024,
será o grande rodeio de poetas da Estância da Poesia Crioula, Academia Xúcar do Rio Grande do Sul. Nós já entramos em contato com o prefeito Brondani, a quem agradecemos a recepção, a vereadora Luísa, a secretária Luísa e o nosso amigo Carlos Sidney. Estivemos no galpão da Estância. A vereadora Rose, no caso, né? Desculpe, a vereadora Rose Grings e a secretária Luísa. Perfeito. Estivemos no galpão de Estância, já reservamos lá com o patrão esse espaço, que será um momento cultural, espiritual, importantíssimo para todos nós. Todo ano de 2024, nós vamos trabalhar dentro da Estância da Poesia Crioula, através do nosso presidente, Cândido Brasil, lá de Porto Alegre, obras de Jaime Caetano Brau. Lá em São Luís Gonzaga, lá em Caibaté, aliás, já estão trabalhando mensalmente, os alunos vão pilchados nas escolas e declamam poesias de Jaime Caetano Brau. Então nós teremos aqui, em São Luís Gonzaga, Luiz Oneide e ouvintes, um momento ímpar de arte e cultura para celebrarmos os 100 anos de Jaime Caetano Brau. Previsto, inclusive, com apoio, que eu quero repetir aqui, do prefeito Brondani, da vereadora Rose Grings e da secretária Luísa e do Carlos Sidney, que é quem nos capitaneia aqui para esses assuntos, assim, uma romaria da saudade aos pés do monumento de Jaime Caetano Brau. A romaria da saudade, Luiz Oneide e ouvintes, é uma reverência que se faz a todos os poetas que já partiram para o Oriente Eterno, poetas e poetisas, aonde a gente se reúne em círculo e desta forma reverencia e cada um faz a sua homenagem àqueles que já partiram. E, obviamente, claro, aos pés do nosso poeta maior, no monumento de Jaime Caetano Brau. Eu aproveito esse espaço que você está me dando, junto à querida Rádio São Luís, para convidar aí toda a comunidade missioneira e rio-grandense para este que será um dos maiores eventos de rodeio de poetas da Estância da Poesia Crioula, Academia Xúcar do Rio Grande do Sul. Nós temos certeza de que aqui estarão renomados poetas e poetisas, musicistas, entendeu? Para celebrarmos todos juntos esse ato, que também vai começar em 30 de janeiro, lá na Timbaúva. A Estância da Poesia Crioula vai se deslocar para cá, nós vamos participar da cavalgada e nós vamos estarmos juntos para que o nosso querido Jaime Caetano Brau esteja vendo aquilo que estamos levando até ele. Perfeito, vai ser uma programação e tanto, né? São 3 dias aqui em São Luís. 3 dias aqui em São Luís, mas o ano todo no estado. O ano todo no estado. Nós vamos ter, oportuna a tua observação, nós vamos ter contos, nós vamos ter concursos de poesias em décimas, que era a especialidade, vamos dizer, de Jaime. Ele que foi irretocável como pajador, um homem que naquela época fazia versos num repente, que hoje tem seus seguidores por esse mundo afora, mas ninguém o supera em espécie alguma. Perfeito. Voltando à questão de letras, o senhor participa também de festival, escreveu já para o festival, tipo tertúlia, coxilha? A gente já escrevi para tertúlia, não escrevi para tertúlia, já participamos aqui com a confraria do Camaquã, em Bossoroca. Nós temos letra com Claudino de Luca, em Santo Ângelo, mas a nossa parte principal é também participar como declamador pelos palcos, sempre que a gente consegue. A declamação é o que está na veia. É o que está na veia, exatamente, é o que a gente escreve.
Não há necessidade de perguntar se é bom morar em São Miguel, porque o senhor só falou bem de São Miguel, né? E as pessoas que visitam São Miguel, com as quais o senhor teve contato, o que elas se surpreendem, esperavam mais, ou ficam felizes ao visitar São Miguel? Sim, São Miguel é quando a gente se lembra de São Miguel, que era aquela terra vermelha, e hoje nós estamos o progresso alavancando ali São Miguel através do turismo, através da produtividade, através da alta tecnologia, da agricultura, da pecuária, de alta linhagem. São Miguel é o nosso destaque em produtividade aí no Rio Grande, né? Com 7.000 habitantes, mas desponta com uma produtividade muito grande no Rio Grande do Sul. Estou muito feliz por ter recebido a tua presença aqui no nosso Camperiando. Espero ter feito as perguntas adequadas, né? Dentro daquilo que você imaginava conversar com o nosso ouvinte. Fiquei muito honrado em recebê-lo, porque fez alguns quilômetros e durante o dia da nossa gravação ainda chovia muito, né? Dava a impressão que eram chamadas aquelas enchentes de São Miguel, né? De tanta chuva. Que bom ter aqui nosso programa. Te agradeço e gostaríamos, para fechar, suas considerações finais e também a última música que vamos ouvir. Eu queria te dizer assim, que eu quero repetir que é uma bênção estar aqui participando junto contigo, teus ouvintes, teus milhares de ouvintes, na nossa querida Rádio São Luís. E esse tempo de chuva nada mais é, meu irmão, do que a água fluidificada que vem lá do infinito para nos abençoar aqui na terra. É verdade. A última composição de hoje, porque esperamos que tenhamos mais oportunidades, né, de conversar um pouco. Sim. Eu fiquei assim curioso, quero conhecer lá o teu sítio. Será um prazer. Só que vamos precisar, né, Evelise, um tempão, né, pelo que tem lá de atração, né? Normalmente as pessoas vão lá 2h30, 3 horas. Às vezes as pessoas reservam para ficar o dia inteiro, entendeu? Mais à vontade. Mas nós estamos lá, é só agendar que a gente está com prazer. Baio Ruano é uma obra verídica. Isso efetivamente aconteceu em São Miguel, em São Miguel das Missões, lá na fazenda Entre Rios, um cavalo do meu amigo Duda Almeida, que os filhos dele aprenderam a andar nesse cavalo e o cavalo veio a faltar. Isso faz uns 10 anos, e ele me contou a história e eu transformei em versos. Posteriormente, o filho dele ganhou o primeiro lugar num concurso lá no CTN Sinos de São Miguel, e o querido irmão Jorge Leal deu vida a essa obra com a voz dele também. Quero que observe que na entrada dessa música tem o relincho de um cavalo, que é em homenagem a esse Baio Ruano que hoje não está mais aqui. E quero aproveitar para te dizer também, Luiz Oneide, que Chico Xavier já nos dizia que os únicos animais que têm espírito único é o cavalo e o cachorro. Os outros animais têm espírito grupal. Então a gente respeita muito, sabe, Chico Xavier. Muito obrigado à visita do José Dirceu Dutra aqui na 100.9. E agora com Jorge Leal, Baio Ruano, um abraço e até uma próxima oportunidade. Ali está o Baio Ruano, com rédeas postas no chão. Era sua vocação, sempre na lida campeira, em apartes na mangueira, ou laçando campo afora. Pra sempre ele foi embora, oiga-lhe morte matreira. Foi crioulo racionado desde os tempos de potrilho,
Como quem cuida de um filho, deu-lhe carinho e respeito. Amanunciado com jeito, alucinado a capricho, sem precisar de rabicho, por natureza perfeito. Doce de boca balança, mansinho ao andar da prenda, porém foi vil na contenda contra uma enfermidade. Enfraqueceu na verdade, sumiram as marcas no trilho, perdeu para um garrotilho, tranqueando na eternidade. Perdeu para um garrotilho, tranqueando na eternidade. Lá na fazenda Entre Rios, ele cumpriu seu papel, tanto ao Roger e Gabriel, estando enforquilhados, quando o rastro era cortado, sumia a corda no espaço, era correr para o abraço nas aspas de um boi alçado. Era correr para o abraço nas aspas de um boi alçado. Foi como se fosse em mim, quando se perde um amigo que faz costar de abrigo do encontro da paleteada. Mas a sorte desgarrada de quem se criou na lida guarda os apartes da vida, e a morte não vale nada. Como quem se despedindo olhou firme ao nosso pai, um corpo quando se esvai tem palco predestinado. No chão vermelho sagrado, mangueira de ensinamentos, o rastro dos seus talentos permanece enraizado. O rastro dos seus talentos permanece enraizado. A alma do baio ruano está rondando a coxilha no silêncio da tropilha, e no altar do rodeio suspenso ficou seu freio, que jamais será usado, e assim sempre venerado o nobre flete de arreio. E assim sempre venerado o nobre flete de arreio. Foi como se fosse em mim, quando se perde um amigo que faz costado e abrigo do encontro da paleteada. Mas a sorte desgarrada de quem se criou na lida guarda os apartes da vida, e a morte não vale nada. A alma do baio ruano está rondando a coxilha no silêncio da tropilha, e no altar do rodeio suspenso ficou seu freio, que jamais será usado, e assim sempre venerado o nobre flete de arreio. E assim sempre venerado o nobre flete de arreio.